Olá pessoal, eu sou Marcos Moraes, eu não sou o Padre Marcelo. Eu estou falando isso porque alguém pegou meus vídeos, transformou em áudio e jogou no Zap como se fosse o Padre Marcelo. Estão inclusive dizendo que a minha voz é parecida com a dele, mas olha só, eu não sou o Padre Marcelo. E, coitado do Padre Marcelo, teve que ficar mandando Zap para todo mundo, explicando que ele não se metia com política, que ele não se envolvia com nada, que a única coisa que ele fazia era orar, e teve que procurar espalhar Zaps para tirar essa confusão da cabeça de muitos. Eu tenho recebido, depois do último vídeo, assim, fiquei 5 dias que eu praticamente não saí do telefone, do WhatsApp, não consegui ainda responder as perguntas que foram feitas por e-mail, pretendo respondê-las, mas a maior parte daquilo que eu conversei, ou do que está inclusive nos e-mails, eu penso que a gente responde hoje, agora, com esse vídeo aqui. Quero insistir, irmãos, eu não estou aqui porque eu seja algum tipo de cabo eleitoral de Bolsonaro, ou porque a minha história seja uma história de direita, anti-esquerda. Então agora eu estou fazendo simplesmente uma defesa de cunho político. Alguns insistem que eu estou defendendo algo que é assim, uma tradição que eu tenho na minha mente de ser de direita ou algo desse tipo. Isso não é verdade. Eu insisto que eu estou aqui como pastor. A minha preocupação principal é você diante de Deus. Essa é a minha preocupação central. Eu estou aqui como pastor, apoiado pelos meus companheiros, com quem nós temos conversado. Também tenho sido muito apoiado por muitos irmãos que ficam me mandando zaps, telefonemas, mensagens de todo tipo, me apoiando e me incentivando e agradecendo também. O que eu pretendo fazer hoje é comunicar algumas coisas um pouco mais claro através do método de responder perguntas. Perguntas que surgiram nas conversas, ok? Então eu vou começar aqui lendo as 12 perguntas que eu pretendo responder nesse vídeo. A primeira é assim, primeira pergunta: nossa primeira preocupação não deveriam ser os pobres? Segunda pergunta: você não teme que Bolsonaro se torne um ditador de direita? Terceira pergunta: qual o nível de confiança que se pode ter de que Bolsonaro vá mudar a situação econômica do país e nos dar uma situação econômica melhor do que a que estamos? Quarta pergunta: qual o nível de confiança que podemos ter de que ele pode mudar ou pode ajudar a mudar o quadro caótico de imoralidade em nossa nação? Quinta pergunta: o que eu tenho a dizer sobre as palavras ofensivas de Bolsonaro? Sexta pergunta: quem vota nulo é rebelde? Está contra Deus porque está votando nulo? Sétima pergunta, importante: por que me dediquei a estudar este tema? Oitava pergunta: qual o fio condutor que leva desde Satanás até o Fórum de São Paulo? Nona pergunta, talvez a mais importante de todas: segundo a Bíblia, Bolsonaro pode ser um instrumento de Deus na nossa nação? Décima pergunta: o que eu desejo com esses vídeos? Eu, Marcos, estou desejando o que com esses vídeos? Eu quero mudar o país? 11ª pergunta: bom, finalmente, por que eu voto em Bolsonaro então? 12ª pergunta: o que você deve fazer com aquilo que eu estou trazendo? Eu vou procurar responder essa pergunta mostrando 5 tipos de atitudes diferentes que a gente tem encontrado dentro da igreja e explicar como é que nós vemos cada uma delas. Bem, vamos então à nossa primeira pergunta. Nossa primeira preocupação não deveriam ser os pobres? Irmãos, vou responder assim: eu creio que todos nós, todos aqueles que temos a Cristo na nossa vida,
todos aqueles que amamos a Cristo, que amamos a palavra de Deus e que conhecemos a vontade de Deus em Jesus Cristo, todos nós temos o mesmo sentimento em relação aos pobres. Não importa se você é de esquerda ou de direita, para que você tenha no seu coração esse desejo de ver o bem dos pobres. Jesus falou muito sobre os pobres. Ora, irmãos, se não pensássemos assim, nós não teríamos um tão grande serviço de diaconato na igreja, com irmãos altamente capacitados, como diáconos, recebendo o seu sustento para serem diáconos, para a ajuda da igreja em geral. Esses irmãos tendo como recursos uma sala muito grande, aliás, são 2 salas, um local onde trabalhar, uma equipe ampla que lhes possa dar as condições de servir a igreja. A preocupação deles com relação ao atendimento da igreja em todos os sentidos, os pobres, os que sofrem, os enfermos, os que precisam hospital, os que precisam hospedagem. Esses irmãos têm sido tão aptos, tão bem desenvolvidos no seu serviço, que um deles se dedica a viajar pelo Brasil para ajudar outras igrejas. Igrejas o convidam para que ele vá lá instruir como funciona um diaconato. Então, gente que está entrando aqui no canal para dizer que essa proposta que nós estamos fazendo não tem nada a ver com os pobres, as nossas diferenças, irmãos, quanto a esse tema, elas não são fruto de um pensamento diferente ou um coração diferente em relação aos pobres. As nossas diferenças, elas estão muito mais relacionadas ao tipo de informação que nós temos. A informação que você recebeu em casa, dos seus pais, a informação que você recebeu na escola ou até mesmo na universidade aqui no Brasil. E a informação que você tem que é resultado de pesquisa. E talvez o tipo de informação que você tem na sua mente que é resultado da falta de pesquisa. Isso é que faz a diferença entre nós. Não é assim o desejo de favorecer o pobre. O discurso da esquerda catequizou a mente do brasileiro da seguinte forma: ou você apoia o socialismo, ou você então está querendo apoiar as elites dominantes. Ou você apoia o socialismo, ou você é um apoiador da opressão que as elites produzem sobre os pobres. Isso é uma grande mentira. Essa cantilena acabou dominando a mente de quase todos os brasileiros. Eu tenho conversado com alguns irmãos que são de nível superior, gente formada na faculdade, gente professor de faculdade, gente que estudou, fez curso de política internacional. E eu tenho conversado com alguns irmãos assim e simplesmente mostrar um quadro com um desenhozinho simples, mostrando a diferença entre a proposta que foi desenvolvida nos países realmente republicanos em contraste com a proposta socialista. Proposta socialista é essa que inclui uma série de coisas, como aqui no Brasil, por exemplo, o Bolsa Família. Eu me lembro de apresentar esse desenho para alguns irmãos assim, e esses irmãos de alto nível de escolaridade, gente intelectual, dizem assim: olha, eu nunca ouvi isso, nunca me apresentaram isso. É óbvio, tudo que foi estudado, tudo que foi ensinado no Brasil nas últimas 3, 4, 5 décadas foi direcionado para o viés socialista de esquerda. É óbvio que o cara nem imagina que existe uma outra opção que possa produzir maior resultado. Apesar de eu ter esse tipo de posicionamento mais afeito à escola austríaca de economia, e isso há muitos anos, porque lá na década de 70 eu passei rapidamente 6 meses pela faculdade de economia em meio a minhas muitas peregrinações, mas apesar disso eu nunca discuti isso aqui na igreja, nunca falei com ninguém,
Eu comecei a falar isso a partir de 2016. Por quê? Ouçam o restante do que nós vamos falar aqui e você vai entender por que eu comecei a falar disso em 2016. Por ora, respondemos apenas isso aqui. É uma grande mentira dizer que quem não apoia as políticas econômicas de esquerda é porque não quer favorecer os pobres e está a favor das elites dominantes. É uma grande mentira isso, irmãos. Vamos então à segunda pergunta. Essa pergunta me foi feita. Você não teme que Bolsonaro acabe se tornando um ditador de direita? Primeiro deixa eu explicar algo assim, irmãos. Quando a Bíblia foi escrita, tanto no Velho como no Novo Testamento, não havia a instituição do voto, com raras exceções, mas não foram no tempo, nem foi em Israel, não aconteceram em Israel e muito menos no mundo por onde a igreja se espalhou logo no começo. Mas desde que o voto existe, a igreja vive esse dilema, porque você como cristão vai ter que escolher quem é que vai governar a nação. E raramente está entre esses candidatos alguém que seja um fiel e confiável cristão. Então nós temos que votar em homens que não conhecem a Bíblia, em homens que nós pensamos que não são tementes a Deus. E o que fazer com isso? O que vamos fazer com o voto quando a Bíblia não fala de voto? Mas vamos à pergunta. Você não teme que Bolsonaro se torne um ditador de direita? Irmãos, com toda certeza, eu não sei o que vai ser do futuro, o que Bolsonaro pode fazer. Eu vou dizer para vocês o que é que eu não apenas temo, mas luto contra. Eu luto contra a ditadura que já está aí. Ou você não sabe que a mentalidade de esquerda que cresce no mundo é uma mentalidade que advoga que as crianças não são responsabilidade primária dos pais, mas do Estado? Irmãos, eu estou falando disso há anos. Um casal que foi processado pelo Ministério Público por estar fazendo ensino domiciliar, na corte ouviram da juíza: vocês não podem fazer isso porque os seus filhos não pertencem a vocês, eles pertencem ao Estado. Olha, irmãos, nossos filhos não pertencem nem ao Estado, nem a nós. Nossos filhos pertencem a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o homem e tudo que nele habita, pertence ao Senhor. E o Senhor deu a nós, os pais, a responsabilidade de conduzir os filhos. Como é que me aparece um Estado gigante, um Estado pai, que vai ser um Estado que cuida de todo mundo e manda em todo mundo, que agora vem para me dizer que eles é que vão formar a educação ideológica dos meus filhos? Se isso não é ditadura, não sei mais o que é ditadura. Agora, quando houve a negativa da legalidade da educação domiciliar, que estava lá em julgamento no STF, um dos juízes citou um filósofo que ensina que o Estado deve proteger a criança de seus pais. E isso quando o tema não era a agressão à criança, o tema era a educação domiciliar. E o juiz diz uma coisa dessas. Vocês não viram por aí da professora Carla, que foi exonerada em São Bernardo do Campo, porque se recusou a trazer ensino de identidade de gênero nas escolas? A grande diferença hoje entre aqueles que estão defendendo o voto em Bolsonaro e aqueles que estão rejeitando essa ideia, quando eu converso, eu vejo que a grande diferença não é a nossa visão sobre a pessoa de Bolsonaro. A grande diferença está
na visão que temos sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Aí é que está a diferença. Se você começar a enxergar o que está acontecendo no mundo e no Brasil, você vai repensar muito essa sua rejeição a Bolsonaro. Na verdade, o que eu estou percebendo em alguns amados irmãos é uma dificuldade até de examinar as fontes que nós estamos dando, uma dificuldade para aceitar que essa esquerda que eles apoiaram por décadas é uma coisa satânica. Essa é a dificuldade. A dificuldade não é o que você pensa de Bolsonaro. A dificuldade é você realmente aceitar que esses partidos que você teve apoiando por tanto tempo estão associados ao que de pior está acontecendo no mundo político, econômico, religioso, social. Esse é o problema, meus irmãos. Terceira pergunta: qual o nível de confiança que nós podemos ter de que Bolsonaro vá mudar a situação econômica do Brasil? Bom, é meio difícil me ouvir a esse respeito. Eu não estou nada otimista. Minha confiança quanto a isso é pequena. Uma das coisas que eu creio que vai acontecer assim que ele for eleito é que ele vai trazer os dados verdadeiros. Ele vai mostrar os números do Brasil, que são muito piores do que o que você pensa, e eu temo que sejam muito piores do que o que eu penso. A verdade é que o país está sucateado. O investimento na infraestrutura no Brasil nas últimas 3 décadas foi baixíssimo. O pessoal gosta de falar mal dos militares, mas quase toda a infraestrutura que a gente tem foi construída por eles. Os militares, na década de 70, planejaram a infraestrutura que seria necessária até a década de 90. E nós estamos até hoje com aquilo. Não houve investimento em infraestrutura no país. A situação do Brasil me faz lembrar, em parte, a situação do Chile, na época do esquerdista comunista Allende, quando Allende estava no poder e foi destituído por um golpe dado pelo exército sob o comando do general Pinochet. Sob o regime comunista, a mídia, que é toda ela comprometida com o projeto das elites globalistas, que tem como maior instrumento nas últimas décadas justamente as propostas socialistas, a mídia não conta o que aconteceu no Chile, mas eu posso contar para você. E as pessoas tinham que se levantar às 4 horas da madrugada para ir para a fila do pão. Já era um quadro muito parecido, embora bem melhor ainda do que o que está acontecendo na Venezuela, mas muito pior do que a situação que nós no Brasil estamos hoje ainda, segundo eu penso. Naquela época a gente via aquelas imagens filmadas, aquelas imagens de televisão com o povo na rua, uma massa imensa de pessoas a favor do regime de Allende, né? Só que ninguém conta que aquelas pessoas que iam para a praça, elas na sexta-feira recebiam um cartão no seu trabalho e lá na manifestação elas tinham que carimbar esse cartão, e se elas voltassem na segunda-feira sem ter o seu cartão carimbado, elas perdiam o emprego. Marcos, como é que você sabe disso? É simples, eu trabalhei com um chileno que fugiu de lá, gente que fugiu do regime de Allende. Pois bem, quando Pinochet entrou, Pinochet não deu moleza para a classe empresarial, não. O Pinochet abriu o Chile para importações e os empresários chilenos tiveram que aprender como produzir com um preço que concorresse com o preço de fora do país. E isso meteu o país numa grave recessão que durou uns 2 anos. Mas depois que o Chile desceu aqueles 2 anos, onde a coisa piorou, depois fez uma curva lá embaixo e começou a subir, a tal ponto que quando foi criado o Mercosul, o Chile não quis nem entrar no Mercosul.
Por que o Chile ia se meter com países pobres? O Chile era o país mais estável economicamente da América do Sul, logo depois da atuação de Pinochet. É só uma ilustração, irmãos. Eu creio que se alguém quiser fazer alguma coisa que conserte a economia desse país para valer, nós vamos ter que passar por um tempo difícil. Mas eu prefiro 1000 vezes esse tempo difícil do que essa tendência para ficar igual a Cuba e ficar igual a Venezuela. Então, irmãos, eu penso que nós estamos numa situação muito difícil e penso que nós vamos passar tempos ainda mais difíceis. Vai ficar muito difícil. Apertem os cintos, orem ao Senhor, confiem no Senhor, porque nós vamos enfrentar qualquer que seja a linha que surgir aí agora, nós vamos enfrentar dificuldades no Brasil. Alguns estão me dizendo que não, tomara, mas eu não tenho certeza.